Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar, mais um da série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. As entrevistas que a gente faz lá no Resenha e depois, claro, repercute aqui com alguns comentários rápidos, né? Porque sempre repetindo, lá a gente não tá lá para comentar, e sim para entrevistá-los. Depois comenta aqui. Hoje foi a chapa 5 do candidato Marcelo Teixeira, o único dos candidatos até que já foi presidente do clube, né? Enfim, inclusive abordamos sobre isso na entrevista. Mas antes eu peço para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e rapidinho fazer alguns comentários, depois a gente parte para a entrevista, né? Antes de tudo, acho que eu queria pontuar que o Marcelo, eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Não tô fazendo julgamento disso, mas o Marcelo é mais político do que os outros candidatos, né? Talvez justamente por já ter essa experiência de ter passado pelo clube, né? Então, ele sabe muito bem abordar mais de um tema de uma forma mais direta e mesmo assim não entregar exatamente o que ele pretende fazer, né? Então, acho que fala muitas das coisas que alguns torcedores querem ouvir e aí, repito, sem entrar no julgamento de mérito de se é bom ou ruim, ou se ele vai ou não fazer, mas enfim, é só um método que ele utiliza e normalmente um cara que tem essa malemolência, digamos assim, sabe fazer, né? Perguntado sobre as suas gestões anteriores, o Marcelo exaltou, claro, as coisas boas, né? A parte do CT, dele ter reformado, que realmente foi ele que reformou lá no começo dos anos 2000. A estrutura, a questão da base ter revelado grandes nomes, e revelou, é verdade também. Mas na hora de falar da parte ruim, é claro, ele deu aquela esquivada, falou sobre o fatiar jogadores ali, né? Ele cita que foi meio que uma coisa que ele fez primeiro, depois acabou se fazendo muito nos clubes. Fez porque precisava e tal, não falou que não era a situação ideal, mas foi o que arrumou no momento para levantar um dinheiro, né? Na época. Perguntado sobre também alguns erros da gestão, né? Ele fala claro que disputou para não cair naquela 2008, né? Que aí ele ainda cita que foi a mudança do elenco, a mudança de um elenco vencedor em 2017 que teve muitas saídas e mudou para 2008. Sobre a tão falada penhora da Vila, né? Ele falou aqui, essa tá lá no final dessa entrevista, eu nem vou comentar porque é uma questão meio judicial, mas você vai poder ver e ler a explicação dele, e escutar, aliás, a explicação dele, que tá lá no fim da entrevista. Mas acho que é isso, falou sobre o porquê ele ter demorado, né, pra entrar na chapa. Essa resposta eu não gostei tanto, ele falou que esperou até o fim, estava planejando e tal, acho que poderia ter planejado com mais tempo. Ele ainda fala que tem muitos apoios até de outros que foram em outros tempos, pessoas que foram em outros tempos, opositores dele, né? E ele citou isso. Enfim, é um cara com experiência, a gente sabe que fez muitas coisas boas também, mas fez várias ruins também, né? Então é isso, eu acho que só tenho essa parte para opinar. Ressaltou que a questão financeira, ele tem um planejamento, caso o Santos se manter na Série A e caso o Santos se manter, que vá para a Série B, né? Infelizmente, isso é uma possibilidade, a gente torce para que não vá, claro, amanhã é o jogo da vida. Inclusive, vai ter um vídeo sobre a escalação, a gente viu que Marcelo não treinou, né, nenhum time hoje, mas amanhã de manhã a gente solta um sobre a escalação provável e o que ele pretende, enfim. Então, é isso. Acompanha a entrevista, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e valeu, até amanhã. Marcelo Teixeira. Matheus, abre a câmera pra gente, por favor. Marcelo, bom dia, bem-vindo ao Resenha Santista. Como é que você está? Graças a Deus, um prazer participar do Resenha. Acho que é a primeira vez, né, que eu participo. Sim. Um prazer, estamos à disposição. Maravilha. João, eu tenho te passado sempre a primeira pergunta, mas hoje eu vou ser mal educado, entre aspas, brincadeira, e eu vou iniciar aqui a entrevista, tá bom? A gente tem nossos 2 blocos, porque eu quero começar a perguntar para o Marcelo o seguinte. Claro, sempre pontuando para o nosso público que todos os candidatos vão em vários programas, várias perguntas serão repetidas, os candidatos sabem disso, que eles vão falar dos mesmos assuntos 200 vezes até o sábado. É normal, mas tem sempre aquele que nos só assiste apenas ou assiste um concorrente apenas, então é sempre importante pontuar isso. Mas Marcelo, obrigado de novo pela presença. Começo a entrevista questionando o seguinte. Seu último mandato acabou em 2009, são 14 anos. O Santos teve bons momentos nesse intervalo, teve momentos abaixo. Por que agora? Por que 14 anos depois dessa decisão de voltar a tentar comandar o Santos? Eu fui o presidente mais jovem da história do Santos, assumi em 92
Eu fui vice-presidente do Aguiar, naquela oportunidade comecei como assessor do Aguiar, Antônio Aguiar Filho, depois fui diretor de futebol nessa mesma gestão, depois fui vice-presidente do Aguiar e assumi a presidência em 92, 93, foi um mandato de 2 anos. Permaneci anos e retornei em 2000. Retornei para uma outra missão, uma missão de recolocar o Santos entre os grandes no novo milênio. E fizemos um trabalho de gestões consecutivas que levaram o Santos a um patamar que ele nunca deveria ter saído. Esse momento, no meu entendimento, ele é gravíssimo. Ele não é apenas difícil, ele é grave, muito grave, porque o Santos tinha a melhor estrutura em 2009, era uma referência em termos tanto esportivos como em termos de estrutura. Nós recebíamos aqui visitas de dirigentes do Brasil inteiro para conhecerem o centro de treinamento, para entenderem de que maneira nós tínhamos feito e remodelado o centro de treinamento, e era um modelo para o país e para o mundo, porque nós recebíamos até atletas a nível internacional para se cuidar no CEPRAF. E de 2009 para cá, nós não evoluímos absolutamente nada. Tivemos um ativo, deixamos um legado de um grupo com aproximadamente 1 bi de ativos. 1 bi de ativos. Não é brincadeira, não é um valor qualquer. Nós tínhamos ali um elenco que foi um elenco de revelações da base que foram lançados desde 2008, fomos vice-campeões paulistas em 2009 e aí tricampeão paulista a partir de 2010, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Um grupo que tinha e possuía como astro, como o principal, Neymar. Mas nós tínhamos muitos atletas de excelência que eram revelados pelas divisões de base do Santos. E passado 14 anos, nós não aproveitamos nenhum centavo dessa safra, ao contrário, nós utilizamos bem os 3, 4 primeiros anos da gestão seguinte à minha, com conquistas de títulos, mas infelizmente nós não crescemos em absolutamente nada. Regredimos em termos do passivo, da marca, da receita e da sua despesa, e estamos vendendo ativos, agora em menor proporção. Agora vendemos o Gabigol, vendemos o Rodrigo, vendemos um ou outro jogador dessas safras dos últimos anos, muito pouco perto do potencial e daquilo que já foi uma referência, que são as divisões de base do Santos. Então, esse é um momento crítico, porque todos os outros cresceram. Todos, os 3 da capital, clubes até de menor expressão na tradição, mas eu não vou citar aqui, clubes do Norte, clubes do Nordeste, clubes do interior de São Paulo, possuem hoje uma estrutura muito acima da do Santos e nós não podemos ficar aquém disso. E todo período, e vem gestão, passa gestão, se fazem composições políticas, brigas internas na própria gestão, presidente com vice, desde 2010 acontece isso. É briga de presidente com vice, brigas internas, brigas de grupos por causa de composições em vésperas eleitorais. Então, nesse é o momento de nós reposicionarmos o Santos. É um momento crítico, onde qualquer um que assuma não pode admitir ou justificar. Eu tenho problemas da gestão anterior, o meu elenco é um elenco... Nós já sabemos tudo isso. Toda essa retórica já é conhecida de todos nós santistas. Nós já estamos de novo na fila e estamos humilhados. Nós estamos num momento crítico de divisor de águas. E é por isso que eu coloco mais uma vez meu nome. O meu nome vem sem nenhum conchavo político, sem nenhum tipo de acordo eleitoral para isto ou para aquilo. Eu venho para colocar em prática a experiência que eu adquiri ao longo dos meus anos, hoje como empreendedor, educador, empresário da construção civil, hoje
presidente de um sistema de comunicação e eu estou preparado para fazer, mais uma vez, um trabalho profissional no Santos. Basta de amadorismo e basta de justificativas que façam com que o Santos não tome ações, não tenha propostas e projetos, não consiga credibilidade no mercado. Hoje a verdade é que se você for contratar um jogador, ele prefere ir para clubes de menor expressão, mas que disputem outras competições e o Santos não disputa, e nós precisamos dar um choque nesse mercado, para atrair investidores, para nós atrairmos esses investimentos, para que a gente mais uma vez coloque em prática, tire do papel projetos nas quais foram aprovados há 4 anos na minha gestão como conselheiro, como presidente do Conselho Deliberativo, como uma arena. A arena é importante, é importante. A arena hoje é um equipamento onde você pode ter não apenas a segurança, o conforto, mas você pode aumentar a sua receita em termos de muitas atividades, recolocando o Santos e a Baixada Santista como um ponto turístico importantíssimo em termos... Então, nós precisamos de ações concretas e eu estou mais uma vez disposto, como fiz em 2 vezes anteriores, provei nas 2 vezes anteriores com acertos e erros, mas no meu entendimento, no balanço das minhas 2 gestões anteriores, são acertos que fizeram com que o Santos se reposicionasse como um protagonista no cenário esportivo mundial. João, a abertura do candidato Marcelo, até peço desculpas novamente, mas acho que ele citou diversos assuntos que a gente vai voltar a abordar. Estou ansioso pelo seu primeiro questionamento. Muito bom dia, Marcelo. Muito prazer em revê-lo, conversar com você. Espero que esteja tudo bem com a família. Gostei do que ouvi. Acho que o Santos realmente está vivendo um momento emergencial. O Santos precisa de medidas de choque, né? É uma das perguntas que eu tenho para te fazer. Qual seria, caso eleito, né, a sua primeira decisão? O Santos tem vários problemas, né? Eu imagino que todos devam ser atacados imediatamente, mas há de haver uma prioridade aí para recomeçar, né? O Santos precisa recomeçar. É verdade que o Santos se afundou de uma maneira irritante até, né, para quem conhece a sua história. Eu queria saber o que não deu certo, o que você fez no passado que você não faria, o que você deveria ter feito e não fez, o que você poderia ter feito e não deu para fazer. Assim, para passar, já que você tocou bastante nas gestões anteriores, né, para passar a limpo a sua passagem pelo Santos, porque o torcedor gosta, hoje mais do que nunca, o torcedor e o eleitor querem transparência, né? Diga lá, Marcelo. Posso pontinho, do Edu vai ser o próximo, claro, mas o João perguntou sobre coisas que você considera que não deu certo, Marcelo, e eu anotei aqui aquelas questões da DIS, das negociações de jogadores do Irati. Eu vou parar nos exemplos, Edu, se quiser incluir algum até, por favor, mas se essas situações se incluiriam no que você, não sei se arrepende, mas considera que deu errado. Um abraço ao João, também um prazer. Eu acredito, eu tenho 5 pilares na minha gestão. Eu tenho o futebol de base como a prioridade número 1. Nós precisamos voltar a revelar talentos. Prioridade 2, o futebol profissional. Nós precisamos ter equipes fortes e competitivas. Pilar número 3, futebol feminino. Nós precisamos, mais uma vez, valorizar a menina, revelando as meninas e a mulher como as sereias da vila. Pilar número 4, patrimônio. Nós precisamos tirar do papel, remodelando tanto a arena, remodelando não, construindo a arena e investindo nos nossos centros de treinamento. Pilar número 5, marca. O Santos, mais uma vez, se apequenou e não tem a valorização da sua marca. Nós não temos nem a valorização da marca com ações a nível nacional e muito menos a nível internacional. Temos franquias, temos embaixadas, temos produtos,
temos hoje TV Santos, streaming, redes sociais, internet. Nós exploramos pouco ou quase nada daquilo que nós pretendemos fazer com a marca Santos Futebol Clube. Associado a isso, nós temos algo que é inevitável, a marca Pelé. Você não consegue desassociar Santos do Pelé. O Santos precisa, com muita cautela, e eu não seria imprudente nesse momento, fazer nada que não esteja dentro do alcance do clube, mas nós precisamos também, ao acompanhar a definição das questões hoje inerentes à marca Pelé, que está entre um grupo e a família, nós que pretendemos fazer ações conjuntas onde a marca Pelé seja mais uma vez valorizada e as ações que o Santos possa desenvolver também. Então, são 5 pilares. Com referência a acertos e erros da nossa gestão, especificamente, como você citou, o acordo do Grupo DIS, num momento onde nós vivíamos uma crise gravíssima financeira de 2008, você precisava buscar parceiros que não era uma rotina naquela oportunidade, no futebol brasileiro, na qual depois, com a própria legislação e os anos seguintes, se tornou algo rotineiro, de você ter um percentual que o clube possua e um percentual que seja aos poucos passado ou a um empresário ou à própria família. Naquele momento, o único parceiro que nós tivemos na nossa gestão foi o Grupo DIS. Mas nenhum nós tivemos. Por quê? Porque enxergávamos nele um empresário sério e capaz de ter 20% a 25% de alguns jogadores de uma cesta de 7 atletas, nas quais, se você olhar cada um deles, você vai dizer que 2 deles pode ser que tenham vingado, e desses 2 nós possuíamos 70% dos nossos direitos, 75%, e o grupo 25%. 70% dos direitos federativos pertencem ao Santos, nas quais o vínculo é do clube. Quanto vale os teus 70% quando você quiser, se quiser negociar esse jogador? Quem estipula e quem negocia é o clube. Então você pode dizer que os teus 70%, os teus 75%, em alguns casos, vale 20 milhões. E você faz com que uma negociação seja colocada como 20 milhões. Então, em nada afeta em termos de patrimônio ou se dá riscos para que o clube não alcance um resultado financeiro de acordo com uma negociação. O que ocorreu posteriormente foi uma briga política envolvendo a diretoria com a DIS, nas quais essas negociações começaram a ficar prejudicadas. E o clube conduziu mal não apenas a negociação das cestas dos 6 jogadores, conduziu mal toda a safra de jogadores a partir do ano de 2008. As vendas, vamos aqui dizer, a venda do Neymar foi algo mas gravíssimo da nossa história. Então, são exemplos criados, fora outros, né? Felipe Anderson, Alan Patrick, Rafael, Danilo e Alexandro, vários daquelas safras, e, infelizmente, nós tivemos problemas em termos da negociação e daquilo que poderia ser revertido como benefício ao Santos Futebol Clube. E dessas razões é que fazem com que o Santos não está nisso por causa deste momento, ou por causa deste presidente ou daquele. O Santos está nessa situação porque gestões sucessivamente estão cometendo erros, nas quais todos nós cometemos. Porém, a proporção desses erros são muito fortes, muito grandes, a ponto de você desviar uma política e uma filosofia, como na base, onde você, infelizmente, não revela mais na mesma proporção que você vinha revelando. Eduardo, por favor. Marcelo, você citou antes do choque de mercado, né, que o Santos precisava dar e tal. E até eu peguei uma frase do seu site lá, né, o Volta Marcelo. Né? Teremos profissionais especializados em cada uma das funções. Né? Queria saber se você já tem os nomes definidos e, se você já tem, quais foram os critérios para chegarem nesses nomes. Né? Eu tenho um raio-x e um perfil. Né?
é natural que eu não vou citar nomes, porque Sim. nós temos uma diretoria, o Santos tem um trabalho ainda e nós queremos fazer um período de transição, né? A partir do momento da eleição, domingo seguinte, o dia seguinte do processo eleitoral, nós já pretendemos começar a fazer este período de transição. Vamos conversar com o presidente em exercício atual, para que a gente entenda cada qual o que esteja acontecendo, os contratos em vigência, como estão também as divisões de base, como estão vinculados esses profissionais. E aí, os profissionais que nós estaremos envolvendo cada uma desses setores, dentre eles a própria base, nós vamos realmente fazer ações rápidas para que o Santos entre já em 2024 com uma nova política. Há necessidade urgente de medidas emergenciais que venham a dar esse impacto do dia a dia na rotina do Santos Futebol Clube, mas de uma forma assim muito prudente, muito responsável, até porque você tem bons profissionais que estão trabalhando no Santos e eles precisam dessa avaliação. Quem fará a avaliação? Não sou eu que farei essa avaliação. Os homens inerentes a cada uma dessas áreas, na área administrativa, área financeira, área jurídica, nas divisões de base, no futebol profissional, cada qual fará essa avaliação e apresentará para nós num período curto e rápido, até porque nós temos a Copa São Paulo já em curso, estaremos já com o Campeonato Paulista a partir do dia 21 de janeiro, então nós precisaremos medidas emergenciais rápidas para que a gente consiga ter, no mínimo, um time competitivo também para a disputa do Campeonato Estadual, porque vocês sabem, nós temos hoje no elenco 50 jogadores, um elenco inchado, um elenco com quantidade e baixa e muito pouca qualidade. Então nós precisaremos ter uma criatividade, né, nessa situação, até porque também nós temos receitas antecipadas do próprio Campeonato Paulista. Eu pensei que fosse uma parte, mas quando eu estive na federação essa semana, tive conhecimento que o Santos não tem mais nenhum valor a receber do Campeonato Paulista. Essa parte final, um pouquinho antes da final, na verdade, achei interessante sobre a sua análise do elenco, de baixa qualidade. Acho até que para um candidato fazer essa análise é um pouco, não sei se corajoso, mas é curioso até, porque geralmente um candidato mais político faz um jogo assim, não, vamos ver, vamos analisar, e você citou baixa qualidade. Isso, no meu entendimento, traz uma vontade, uma possibilidade, dispensa, rescisão, a gente sabe que é difícil, tem toda uma negociação, mas uma busca por empréstimo, você já tem feito com o seu pessoal essa análise de quem vocês vão tentar dispensar, rescindir, emprestar, já tem essa análise prévia ou vai esperar a entrada? Não, nós vamos esperar a entrada, porque seria até... Nós não conseguimos falar em nome do Santos. Então, por mais que você crie, e até tivemos conhecimento também que o próprio departamento de futebol atual, ele tem tido consultas, feito também algumas as possibilidades visando o ano seguinte, mas existe um processo eleitoral. Então, muitas vezes você perde essas opções, perde as oportunidades, porque pelo momento atual, nem o atual diretoria pode definir e nem nós que somos candidatos também podemos falar em nome do Santos. Então, é um momento de transição, mas eu acredito que muito menos a nossa equipe, mas o próprio Galo, né, deva estar adotando essas medidas. Eu acredito que sim, porque é função dele, né, está ali, independente de uma questão eleitoral, ele deve estar respeitando a questão eleitoral, mas deve ter ações para apresentar ao futuro presidente. Isso eu tenho quase que certeza. João, próxima pergunta, por favor. Marcelo, eu tenho uma curiosidade. Se por acaso o Santos for rebaixado, que eu acho que não vai acontecer, esse seu ímpeto de ser novamente o presidente continuará? Você não tem nenhum constrangimento em dirigir um time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro? Ou você prefere nem ganhar a eleição? Não, eu prefiro nem pensar, né, João, da gente descer. Não vamos descer porque o Santos, como diz a lógica, é incaível. Então eu tenho ainda a esperança de que só depende de nós, se fizermos a nossa parte, como a torcida tem feito. A gente tem que aplaudir de pé
o comportamento da torcida do Santos, que tem sido exemplar de apoio ao time, mesmo em momentos críticos, né? Mesmo em momentos difíceis de resultados, estavam lá gritando, apoiando, e é o mesmo que devemos fazer na quarta-feira, né? Com um resultado positivo, o Santos permanece, mas nós temos o plano A e temos o plano B. Não posso pensar apenas no plano A. Financeiramente também, Marcelo? Já para também nessa questão mesmo. Também, idem. Porque as ações, elas são importantes serem adotadas. Primeiro, é um equacionamento daquilo que existe de prático. Hoje você tem uma receita totalmente comprometida, baixa e comprometida perante os rivais que nós temos. Ao mesmo tempo, você tem uma despesa enorme. Você tem uma das 4, 5 maiores folhas salariais do país. Então, alguma coisa está errada. Porque se você tem a 4ª, 5ª maior folha e provado os 4 que estão à frente ou próximos nós, eles estão disputando títulos e nós não estamos disputando títulos. Nós estamos disputando há anos para não cair. Então, nós temos... A fórmula não está correta. Porque se você tem um campeonato, uma temporada que você não vá tão bem, como aconteceu comigo mesmo em 2008, que nós estávamos naquele período de transição, que vem safra, tira safra, sai de um campeonato como bicampeão paulista, vice-campeão do Brasil em 2007. Então, é um momento onde você tem sempre transição. Você pode acontecer num campeonato não ir tão bem. Mas, um exemplo, 2008, como citam, o Marcelo também disputou para não cair em 2008. É verdade, nós disputamos um campeonato difícil em 2008, mas ninguém lembra, nós disputamos uma Libertadores, fomos à semifinal, as quartas de final perdendo por 2 resultados com a América do México. Com um gol roubado. O que é um fato. Mas não é justificativa. O que é uma justificativa é você avaliar a gestão, né? O período. Hoje, o período, ele é matemático até, né? Porque você pode falar, o futebol não é uma ciência exata, eu concordo. Não tem como você contratar e dizer, vai dar certo. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas no cômputo geral, a maioria tem que dar. Tem que ser eficiente, tem que ter uma boa gestão em todos os sentidos. Hoje não. Hoje é um disparate, uma receita baixa com uma despesa altíssima. Então você tem que agir. Tem que agir de uma proporção para a Série A e, respondendo ao João, estarei, né, trabalhando igualmente com a mesma vontade para que o Santos trabalhe na Série B. Não vai trabalhar, mas se esse for o destino final, nós vamos trabalhar para que o Santos tenha uma acomodação diferente, porque, óbvio que na Série B, se na Série A já será complicado, a Série B muito mais, porque você vai ter uma queda de receita drástica de 50% do teu orçamento e os teus próprios parceiros estarão tendo ainda uma visibilidade menor do que o Santos tem hoje disputando a Série A. Então são missões, né, nas quais você tem que ter o plano A, como também tem que ter o plano B. Marcelo, o pessoal que está nos assistindo, que é bastante fiel do nosso programa, pode não ter assistido outras entrevistas que você deu e tal, e está questionando, já que o assunto a gente tem uma tradição aqui, de fato, de bater na madeira sobre rebaixamento, sobre no passado, e aí, como você é o único dos 5 candidatos que já foi presidente do clube, a gente acaba voltando ao passado sempre. Se você se arrepende de alguma maneira daquela famosa entrevista em que citou que talvez o Santos não tivesse forças, o que você pensa sobre isso? Se você rememora esse momento algumas vezes, se mudou seu pensamento? Não é questão de mudar, é que eles fizeram uma edição do momento que eu disse que o Santos não teria forças para subir tão rápido da segunda divisão para a primeira. Qual foi esse contexto que eu falei? Eu disse exatamente isso, que o Santos hoje tinha uma estrutura, que o Santos era uma referência, era um exemplo de centro de treinamento, dos investimentos que estávamos fazendo na Vila Belmiro, com os camarotes superiores, os camarotes inferiores, a remodelação que nós estávamos fazendo numa política, filosofia, e eu disse, nós não podemos mudar essa política, essa filosofia, porque não é a política e filosofia do Marcelo Teixeira, tem que haver uma continuidade desse trabalho e desses projetos. Aí sim eu falei, porque se o Santos cair,
por uma ou outra razão, para a segunda divisão, sem essa continuidade do trabalho, será muito difícil que é uma verdade. Eu disse isso há 16, 17 anos atrás, e é o que está acontecendo hoje. O que eu disse é isso. Ainda bem que nós não caímos, mas nós estamos fazendo muita força para cair. O problema é esse. Nós estamos trabalhando e fazendo um esforço contra a maré para que o Santos seja rebaixado. Mas nós não vamos ser rebaixados e nós vamos reposicionar o Santos exatamente como um clube. Vocês dirão, mas é uma fórmula, é fácil? Não, não será fácil. Mas o torcedor sabe, porque eu tenho tido contato principalmente com os torcedores de organizadas, e eles estão reconhecendo, e eles estão apoiando sabedores dessa reconstrução, que não será fácil, mas ela será pelo menos mais amenizada, mais rápida, exatamente por causa da nossa experiência, para que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente tem de uma visão empresarial dentro de um clube que hoje pensa muito amador. Marcelo, assim como foi para o Ricardo e para o Rodrigo, que já estiveram aqui, teve a reunião com o Rueda, né? O Rueda chamou os candidatos, você acabou mandando o seu representante, né? Foi seu vice, né? Que foi lá, se eu não estou enganado. Porque nós tínhamos uma reunião que estava agendada antes, na sexta, o presidente Sim. tinha agendado antes, aí houve, não sei, algum problema, e eu tinha marcado para essa agenda inicial. E aí passou para o outro dia, que foi segunda-feira, mas foi o nosso vice, pode ser a presença do presidente, o vice será uma rotina. Sim. Isso, tem que haver essa rotina, porque não há apenas a necessidade do presidente estar numa reunião, né? Pode delegar às suas pessoas de confiança, como foi o caso do Fernando Bonavides. O Fernando foi lá e viu a situação toda, realmente está difícil, vocês olhando ela tiveram uma noção de que a situação está pior, está melhor do que vocês achavam, ou de que forma? Não, nós vamos ter mais conhecimento quando você tiver uma análise maior, os contratos em vigência, os prazos, os valores, de que forma esses atletas foram adquiridos recentemente, que não foram mostrados, não sei, os valores, o que já foi pago a eles, né? Dentre eles esse Morelos, o Rincon e outros que foram adquiridos mais recentemente. Então nós vamos ter conhecimento desses fatos, né? Como também não tínhamos conhecimento, porque havia a impressão de que a parte da antecipação do Campeonato Paulista era apenas uma parte, e não é um valor praticamente integral. Então, você só vai ter, de fato, como você dar um parecer, e eu farei questão de fazer uma entrevista logo que assumir, mas 30 dias após, e eu vou mostrar, né, de que maneira, com detalhes, a gente... Não é essa questão de... o Marcelo vai fazer auditoria, vai começar... Não, a auditoria é necessária de uma forma interna para você aprofundar e você ter como condição de gestão, porque senão você não tem condição de gestão. Então, com os dados e as informações, a gente vai ter de que maneira está o clube e de que maneira você vai tomar as rédeas e as medidas a partir de então. A gente tem um minutinho de intervalo, eu vou aproveitar então para perguntar uma coisa que é mais emocional. Eu até perguntei na primeira questão, no começo da entrevista, sobre essa volta. Você sente de que, de alguma maneira, isso pode estragar o seu legado no clube? Acredito que a maioria do torcedor leve como algo positivo, principalmente por 2002 a 2004. Você sente que pode ser um momento tão complicado que estrague o seu legado? Você pensa nisso? Eu não estou preocupado com o legado e nem preocupado com a minha imagem. Eu tanto que não estou, que muitos deles diziam: Marcelo, põe a candidatura, você está perdendo apoios, você está tendo dificuldade. E eu não estava preocupado em candidatura, como não estou. Se eu tivesse mais tempo de registro de chapa, eu colocaria mais tempo para registrar a chapa. Lógico, o que eu me proponho, né, é colocar o Santos no seu rumo. Isso é o que eu preciso fazer hoje. Iludir que vai conquistar títulos imediatos, coisas. Lógico, o reflexo da minha imagem é esse. Mas quando nós assumimos em 2000, nós demoramos 2, 3 anos. A gente vai voltar e complementa na volta do intervalo, tá bom? Vamos voltar. De volta com o terceiro bloco do Resenha Santista. Antes da B1Bet, o Marcelo estava falando no intervalo, por motivos de TV, ele sabe bem, é dono de uma.
Temos alguns cortes. Se você puder complementar, Marcelo, por favor. Eu não estou preocupado com a imagem, com a minha. Eu estou exatamente com uma missão, né? Se eleito, eu vou reconduzir o Santos a um caminho e a um rumo. É isso que eu pretendo fazer. E dentro do caminho e do rumo, nós teremos um prazo suficiente necessário para que o Santos tenha uma equipe forte, uma equipe competitiva, faça as ações necessárias nos mais diversos departamentos, dentre os 5 pilares que eu comentei, para que a gente consiga rapidamente, valorizando a marca e recolocando o Santos no mercado, ter condições de alcançar resultados financeiros, esportivos, enfim, em todas essas áreas. E, óbvio, o meu histórico é um histórico vencedor. E eu tenho a esperança e a convicção que eu, ao completar mais uma vez essa missão, nesse novo momento, ele será à altura do que a minha família sempre fez pelo Santos Futebol Clube. Perfeito. Eu tinha perguntado no intervalo sobre a questão do legado, porque, claro, o Marcelo é um candidato que já foi presidente do Santos e fica a curiosidade do pensamento da torcida sobre o futuro em relação ao que ele construiu, fez entre 2000 e 2009, além dos anos 90 mais para trás. Eduardo Jardim, seguindo a entrevista com o Marcelo. Já que a gente está chegando mais no tempo final, né, Marcelo, é mais até para você dar um recado para o torcedor. Eu acho que talvez seja mais reticente com o seu trabalho, principalmente depois do último biênio, né, 2008 e 2009, que a gente não teve resultados esportivos tão bons. Né? Qual o recado que você acha que você pode mandar para esse torcedor para fazer ele acreditar em você? Olha, eu tive uma surpresa mas enorme. Primeiro, porque o perfil das pessoas que acompanhavam o Marcelo é um perfil de pessoas mais experientes, né, que estavam mais envolvidas com o Santos de outras épocas. Eu tinha também uma ala, como tenho uma ala mais jovem, né, que acompanhou e acompanha o Santos, mas para minha surpresa, eu tive apoios e fui convencido por oposicionistas que foram históricos, né, das minhas gestões anteriores. E tivemos embates, né, fortes de ideais, de ideologias, de políticas, das mais diversas. E eu me sensibilizei com isso. Foi uma coisa assim, impressionante de ver essa mescla, né, de influências, de jovens, de pessoas mais idosas, de todos hoje. É incrível, que não, vocês se me acompanhassem na rua, se olhassem minhas mensagens do WhatsApp, é um negócio assim impressionante, é uma coisa assim, chega a me emocionar de ver esse movimento em torno de uma pessoa. E é o que você falou, essa expectativa que existe em torno do meu trabalho, né? E eu disse há pouco, eu não estou preocupado com o que vai acontecer com o nome do Marcelo, porque eu tenho certeza que nós, pelo menos, vamos colocar o Santos de uma maneira diferente. Mas essa é o momento oportuno para, ao você ter esses contrapontos, eu não tenho hoje na composição apenas apoios políticos. Não tenho ninguém que diga, eu estou apoiando o Marcelo para ser vice. Até porque o meu vice foi uma escolha pessoal, Fernando Bonavides. Eu tenho porque eu quero ser gerente. Eu sei porque eu quero ser do comitê de gestão. Eu já tive esses exemplos práticos de composições políticas e deixei claro. E alguns deles que diziam e gostariam de serem, gostaria de ser isso, gostaria de ser aquilo. Eu falei, então eu prefiro que você siga o caminho do que eu ficar condicionado a ser meu vice e eu não tenha uma condição de dialogar e de conhecer e de repente, ter problemas durante uma gestão. Então, eu prefiro que você fique do outro lado, porque não é essa a minha intenção. Então, eu estou muito livre no aspecto de escolha dos meus profissionais nessas mais diversas áreas. Então, isso me dá também uma certa tranquilidade para que eu possa colocar em prática tudo aquilo que nós queremos fazer a partir de janeiro de 2024. João, a gente tem aqui um pouquinho menos de 10 minutos, o Davidson sabe que eu vou estourar um pouquinho. Você sabe como funciona aqui. Então, a gente ainda vai falar um pouquinho de futebol, eu vou te jogar essa parte do futebol, eu vou puxar a questão polêmica, porque você não perguntar sobre isso. Sei que o Marcelo já explicou em outras entrevistas, mas repito, tem o pessoal que assiste aqui. Vou jogar a parte judicial, os 2 pontos juntos. Marcelo, a questão que eu mais recebi ontem, quando abri nas minhas redes sociais,
Marcelo Venham Resenha, o que você perguntaria é se você não considera um conflito de interesses essa questão judicial da reprovação de contas, e vou pedir para a gente rememorar a questão famosa da penhora da vila, enfim, uma nova explicação sobre isso. Eu tive o período necessário. Se eu estivesse dando essa explicação em 2012, 2014, eu ainda não teria a solução a apresentar. Entendo. Hoje eu tenho a solução a apresentar, porque passaram-se 14, 15 anos deste ato, que é um ato político de reprovação de contas, porque você pode ter no seu balanço patrimonial, na sua parte contábil, na qual eu tinha uma auditoria independente, recomendando a aprovação das contas. E nela, a comissão fiscal da época criou um fato político, de colocar ali apontando 5 situações nas quais eu deveria esclarecer, como acabei esclarecendo. Esclareci os 5 pontos. Nos 5 pontos esclarecidos, foram resolvidos arquivados. Mas eu não me contentei com isso, porque poderia ser arquivado, eu ficar em silêncio e acabou. Não, eu quero que a justiça me dê a possibilidade de resolver essa situação, explicando à comunidade alvinegra se é correto aprovar a minha conta ou não. Então, a Justiça nomeou um perito judicial, na qual ele aprova a recomendação das minhas contas de 2009. Então, isso para mim, vocês vão falar, mas, puxa, você está pensando... Para mim é muito, porque cria uma impressão negativa, na qual, se existiam apontamentos, esses apontamentos foram esclarecidos, deveriam ser separados. Então, você aprova a conta de 2009, contábil, e o presidente responde por 5 atos das suas gestões, que devem ser esclarecidos. Olha, o documento disto, o que aconteceu com o documento do Tabata? O que aconteceu com o documento do Tabata? O Tabata foi realmente vendido? O Tabata foi negociado e o Santos não recebeu o recurso? Está lá a prova. Eu provei. Eu provei porque na minha gestão nós ingressamos na FIFA. Por quê? Porque o clube reemprestou o Tabata sem autorização do Santos. E o Santos, meses depois, ao ingressar na justiça, recebeu todo o valor correspondente àquilo. Isso eu digo um exemplo prático, na qual se criou uma cortina de fumaça, para quê? Para atingir a imagem do Marcelo Teixeira. Então, eu acho que, diante disso, passados esses anos, eu, na minha coletiva, acho que você estava... Não sei se você está... Semana passada, sim. Eu mostrei os documentos todos comprovando exatamente o que estou dizendo a respeito da aprovação das contas de uma maneira contábil. Com referência à penhora, é o mesmo fato. Eu nunca penhorei a vila, nem como presidente e nem como credor. Não existe, é uma coisa absurda. Não é criada. Uma escolha. A justiça fala, escolhe uma coisa, não é apontado. E não é nem escolhe, porque a justiça não põe para você escolher. Tá até falando em termos mais leigos para o pessoal entender. Não, então, quem oferece o bem é exatamente o clube. Tá. Quando o clube disse assim, de uma forma proposital, eu ofereço a Vila Belmiro. Eu não quero a Vila Belmiro. Não aceito, eu rejeito a Vila Belmiro, mesmo independente do que seja. Eu não aceito. Está documentado isso. E aí se cria exatamente isso. O Marcelo penhorou a Vila Belmiro. Nunca penhoraria a Vila Belmiro, em hipótese alguma. Nenhum momento penhoraria a Vila Belmiro. João, a última pergunta é sua. A gente tem... O Davidson, semana passada, me deu autorização até 11h05. Eu vou acreditar na palavra dele. A última pergunta é sua, João. Marcelo, eu só quero dizer para quem não sabe que o Marcelo é filho também de um ex-presidente do Santos, Milton Teixeira, que eu tive o prazer de conhecer. Tive uma relação muito legal com ele. Gostava muito do seu pai, Marcelo. Obrigado, João. Olha, sobre o técnico, eu tenho uma teoria, né? Se o Santos começar 2024 com o Marcelo Fernandes, eu defendo a sua permanência, caso a coisa não dê certo, né, seja um outro momento, mas se os resultados não apareçam, qualquer diretoria vai demitir, vai colocar o Marcelo na condição de funcionário, de auxiliar técnico, e vai contratar um grande nome. Quer dizer, se já demitir o Marcelo e contratar um grande nome, pode também não dar certo e o Santos vai assumir uma dívida, vai ter que demitir e vai ter que recolocar
o interino Marcelo Fernandes. Então, me parece que é absolutamente lógico continuar com o Marcelo para ver o que vai acontecer em 2024 com a outra administração, com outros jogadores. E segundo, você disse que em 2009 deixou um superávit de 1 bilhão. Isso aí não significa que a SAF não é tão necessária como muita gente alardeia? A SAF, você tocou num ponto importantíssimo, João, porque eu acho que a SAF, o clube empresa, é um caminho, é uma opção. Mas com valores hoje que alguns clubes aceitaram no futebol brasileiro, são valores irrisórios, insignificantes. Num bom trabalho na base, um atleta bem trabalhado, com qualidade, com excelência, você consegue negociar no mercado internacional quase que pelos valores que foram adquiridos através desses clubes que optaram. Então é um absurdo. No meu modo de ver, é um absurdo. Acho que o Santos precisa de uma gestão. Aí sim, quando você recolocar o Santos na prateleira como um protagonista, como um clube vencedor, como a marca que o Santos possui, né? Aí sim, a marca do Santos é uma marca incalculável. A gente não... tá em baixa, concordo. Mas ela vai estar em alta de novo. E quando estiver em alta... Quanto vale a marca do Santos Futebol Clube? Eu fiquei pensando e eu fico falando sobre isso várias vezes. Não quero comparar com A, com B, com o Madrid, com o outro que está na Itália. Não importa. Eu estou falando do Santos. Eu chego na Itália, eu chego na Europa, eu chego na Ásia, eu vou em qualquer lugar, eu sou de Santos. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Aquela camisa é uma camisa fortíssima, identificada, né, com vencedores na sua história. Então, eu acho que o Santos tem que ter esse cuidado. No momento próprio, fazer essa opção. E eu também ontem estava avaliando, participei de uma entrevista ontem à noite, e eu perguntei, eu também tive essa curiosidade, vou perguntar a vocês e para você, João, que é mais antigo, né? Se começasse o campeonato hoje e você dissesse assim, o Filipão vai dar certo no Atlético Mineiro? O que vocês responderiam? Essa eu vou jogar só pro João. João, você tem 20 segundos para pensar e responder. Metade diria que sim, metade diria que não. Metade não, João. É o muro. Metade, eu faria 20%. Eu estaria naquele chavão dizendo o Filipão é antigo, é retrógrado, né? Eu faria esse comparativo. Não vai dar certo. Ele só vai ser tampão. Está disputando o campeonato, né? Da maneira como ele assumiu o Atlético, da forma como estava. Então, o futebol, ele tem certas particularidades. Quando o time encaixa, quando o técnico está ali dentro de uma filosofia, você geralmente alcança o sucesso. E o Santos vai alcançar o sucesso.